Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais uma aula de Direito Administrativo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os serviços públicos, né? Então, estudamos um pouquinho da administração pública, estudamos como ela se dá, alguns requisitos, e agora nós vamos ver o serviço público. O que é o serviço público, como que ele funciona, como que isso vai se dar dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, o conceito de serviço público, ele vem também, como a gente já tinha visto antes até sobre a administração pública, ele vem lá do direito francês, tá? Então, no direito francês, 1800 e alguma coisa, eu tinha um tribunal administrativo, além daquele tribunal judicial, que deveria decidir tudo aquilo que estivesse relacionado com a administração pública, portanto, e com os serviços públicos prestados. Então, todas as demandas que envolvessem, né, a administração pública, que envolvessem esses serviços públicos, eles deveriam ser resolvidos pelo tribunal administrativo. Só que tem um problema. Para que eu decida todas as demandas de serviço público, né, por esse tribunal administrativo, eu preciso, em primeiro lugar, saber o que é serviço público, né? Assim como eu precisei saber lá atrás o que era administração pública, eu preciso saber também o que é serviço público para essa definição, tá? E essa definição de serviço público, ela não é tão simples. Até hoje, na verdade, não é tão simples. Nós vamos ver que existe aí uma discussão doutrinária muito grande em relação ao que seria efetivamente esse serviço público. Mas vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu tenho um conceito amplo que vem lá dessa escola do direito francês. Segundo esse conceito, realmente muito amplo, serviço público é tudo o que a administração pública faz. Certo? Nós vamos ver que tem algumas questões aí que não necessariamente vão se encaixar como serviço público e que nesse conceito estariam incluídas, né? É o caso do poder de polícia, é o caso de algumas coisas que a gente vai aprender mais pra frente, mas, segundo a escola francesa, tudo o que a administração pública faz, ou seja, tudo aquilo que é feito em busca do interesse público, é, portanto, serviço público. E seria, portanto, no caso, né, competência do Tribunal Administrativo. Beleza. E aí, a gente tem que entender também que serviço público, nesse caso aí, seria inclusive o trabalho legislativo e inclusive o trabalho judiciário, que é uma das coisas que gerou mais polêmica, digamos, né, com o tempo, porque as pessoas os doutrinadores começaram a perceber que a atividade judiciária típica, a atividade legislativa típica, elas não são serviços públicos propriamente ditos. E aí é que se criou uma teoria mais restrita, uma teoria que retira a atividade judiciária e a atividade legislativa do conceito de serviço público. Então, segundo essa teoria, que ainda assim não é bem aceita, né, pelo menos atualmente, é serviço público tudo aquilo que for feito pela administração pública, exceto a atividade legislativa e a atividade judiciária. Dentro da nossa Constituição Federal, a gente encontra utilizações do termo serviço público, né, de formas bem diferentes. Então, a gente vê que não existe um consenso muito grande nem na própria legislação brasileira. Então, exemplos aí de artigos da Constituição Federal para vocês darem uma olhada, os artigos 37, 145 e 175 da Constituição. A gente vai ver que, por exemplo, no artigo 37, o termo serviço público, ele é utilizado da forma mais ampla possível. Todos aqueles que exercem serviço público, eles estão sujeitos a essa legislação, a esses princípios, a essas limitações aqui.
Então, a partir do momento que falo todos os que exercem serviço público, eu teria que ver, né? Eu teria que entender em que sentido que está usando esse termo serviço público. E nesse caso, mesmo o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, eles estão incluídos dentro dessa definição e, portanto, serviço público aqui no artigo 37, ele está sendo usado num conceito amplo, nesse conceito que eu disse, que vem lá do direito francês. Agora, nos artigos 145, 175, a utilização já é um pouco diferente, tá? Já é um pouco mais restrita. Então, aí, deem uma lida e vocês vão ver que a ideia ali, quando ele fala serviço público, quando o legislador fala serviço público, é diferente para um e para outro. Então, para começar essa definição, já que essa definição, como eu falei, não é tão simples assim, né? Para começá-la, nós vamos falar dos elementos do serviço público. Elementos, portanto, desse conceito, né? E o primeiro elemento é o elemento subjetivo, tá? Então, o elemento subjetivo significa que para ser serviço público, primeiro, aquele serviço executado, ele tem que ser previsto em lei, especificamente, tá? Então, a primeira regra aqui, para a gente não esquecer, é serviço público só é aquele que a lei prevê que é serviço público. Segundo ponto, além de estar previsto em lei, segundo critério subjetivo, deve ser coordenado por um agente público. Então, a coordenação é de agente público e a criação é feita por lei daquele serviço. Só assim ele pode ser considerado serviço público. O segundo elemento é o elemento formal. O elemento formal significa dizer que todo o serviço público ele tem um regime jurídico aplicável, um regime jurídico específico. Tá? E tendo esse regime jurídico específico, ele vai ser tratado de uma forma diferente pela legislação. Lembra que a gente falou que é o regime jurídico, aquele conceito de um emaranhado de princípios que vão nortear, né, no caso era a administração, aqui o serviço público. Então aqui eu tenho a mesma definição. Eu preciso que tenha, para que seja serviço público, eu preciso que o regime jurídico aplicável a esse serviço seja o regime público, seja o regime da administração pública, o regime daqueles princípios, o regime da prevalência do interesse público sobre o privado, o regime da indisponibilidade do interesse público, o regime da legalidade e assim por diante. Tá? Então, todo esse regime precisa ser aplicado para que eu consiga dizer que aquele serviço é efetivamente um serviço público. Além disso, eu tenho que dizer o seguinte, que a gestão do serviço público, ela sempre vai ser feita por um órgão público. A gestão sempre vai ser feita. Agora, a execução do serviço público pode ser feita por empresas privadas, pode ser feita por concessionárias. A única coisa que eu não posso é delegar a gestão do serviço e inclusive a fiscalização do serviço. Vejam vocês que até mesmo nos casos de concessão, se a gente for pensar na energia elétrica, se a gente for pensar na água, se a gente for pensar na telefonia e assim por diante, em todos esses casos eu tenho aquilo que a gente chama, depois a gente vai tratar um pouquinho melhor dessas empresas, né? Eu tenho agências reguladoras. Então eu tenho a ANEEL, eu tenho a Anatel, a ANAB, por exemplo, a ANAC, a Aviação Civil. Bom, beleza. Eu tenho várias agências reguladoras que servem para quê? Para gerir o serviço público. Para gerir o serviço público e para fiscalizar a efetividade daquela gestão. Então, a ANEEL diz como que o serviço de energia elétrica deve ser prestado.
E aí, depois de dito como ele deve ser prestado, ela fiscaliza as concessionárias de energia elétrica para ver se aquele planejamento, se aquela gestão está sendo cumprida corretamente. Essas são as duas principais funções dessas agências reguladoras. Então, quer dizer, repisando, a gestão é sempre pública, a execução pode ser privada, pode ser por concessão. Beleza? Continuamos na próxima etapa da aula.